Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Luiz Sérgio. No vídeo de hoje eu trago a correção do PET volume 5, semana 4, nono ano, língua portuguesa. Atividade 1. Imagine que você é morador de uma comunidade onde os moradores não respeitam a coleta de lixo e acaba jogando sempre lixo na rua. Você precisa fazer uma campanha de conscientização com seus vizinhos. Leia os textos a seguir e responda as questões para servir de inspiração para a sua criação. Então aqui mais para frente você vai criar um panfleto. Esse é um problema recorrente, acho que acontece em todo lugar, infelizmente. O povo reclama do serviço público, quando vem as enchentes, cidades maiores, inunda tudo, continua reclamando, mas uma boa parte não faz a sua parte. Rolê consciente. O lixo que você deixa no chão não fala, mas ele diz muito sobre você. Então, com certeza, diz muito da personalidade, da educação da pessoa, né? Se você viu um vizinho colocando lixo no meio da rua, você já faz logo o conceito, você dá logo um conceito de como é aquela pessoa, né? Em relação à limpeza pública, higiene, enfim. Já o texto 2 traz aqui outro panfleto. Lixo tem lugar certo. Não deixe que o lixo se torne um problema em sua vida. Aí tem embaixo marcado: não jogue lixo na rua, não faça de terreno lixões, coloque o lixo em sacos plásticos, respeite o horário de coleta, né? Colocar lixo para fora, eu que acrescento isso aqui. Nos dias de coleta, se na sua cidade não tiver coleta todos os dias, tem que colaborar, né, pessoal? E o terceiro exemplo: seja consciente, não jogue lixo na rua. Aqui achei bem criativo, aqui bem interessante, que usou as placas de sinalização, né? Ficou bonito, vamos dizer assim. O panfleto ficou bem bonito. Aí a questão 1. Compare os três textos preenchendo a tabela abaixo. Texto 1, recursos visuais, cores, tipos de letra, desenho de lata de lixo. Isso no texto 1. Tipo de linguagem, figura de linguagem, registro formal e informal. Fala linguagem informal, gíria e personificação. Personificação é quando dá vida, assim, vamos supor, não é vida. A personagem, a seres inanimados. Coloca eles para falarem. Aí a gente chama de personificação. Recurso persuasivo. Diz que o manejo do lixo revela o caráter da pessoa. Isso aqui é um recurso de persuasivo, de convencimento. Quando você escreve um texto, faz um panfleto, tem que existir o convencimento para quem lê aquele texto, para quem vê aquele panfleto, convencer daquela mensagem que o autor, no caso você, está querendo passar. Já o texto 2, os recursos visuais, cores, tipos de letra, pessoa e lata de lixo. Tem lá o balde de lixo no texto 2. Tipo de linguagem, fala linguagem formal, padrão e objetiva. Recurso persuasivo, orienta como descartar corretamente o lixo. Esse que é o recurso persuasivo, o recurso de convencimento. Texto 3, usou também nos recursos visuais as cores, tipos de letras, placas de sinalização. Eu comentei lá no momento que eu achei bem interessante, ficou bem bonito. Tipo de linguagem formal, padrão e objetivo, igual ao do segundo texto. Recurso persuasivo, apela para a consciência do leitor. Tenta convencer através da consciência. Na questão 2, agora é hora de você produzir sua própria campanha de conscientização sobre o lixo. Se possível, utilize recortes de revistas e jornais. Use a criatividade com diversas fontes de letras e formas coloridas. Porque além da mensagem sendo passada, o texto escrito, o panfleto tem que ter todo um jogo, né, de cores, a escolha das letras, letras ideais de acordo ao tema que você escolheu. Essa resposta é pessoal, baseada nas informações que você teve nos estudos. Crie o seu próprio panfleto, que é para você criar um panfleto, um cartazinho desse aí. Atividade 3.
Leia as informações sobre o texto argumentativo. O artigo de opinião é um dos gêneros mais comuns no cotidiano das cidades, publicado normalmente em jornais, revistas, de blogs. Esse tipo de texto tem como função apresentar e defender um ponto de vista. Como o próprio nome fala, artigo de opinião, vai defender sua opinião. Então ele tem aqui, eu não estou lendo na íntegra, eu estou saltando, uma introdução com tese. Os parágrafos iniciais de um artigo de opinião costumam ser reservados para apresentar o assunto abordado e, além disso, o ponto de vista defendido pelo autor. Chamamos esse ponto de vista de tese. Você vai defender sua tese. Desenvolvimento ou argumentação. Uma vez que a tese é apresentada na introdução do artigo de opinião, é esperado que nos parágrafos intermediários, também chamados de desenvolvimento, apresente-se argumentos que comprovem o ponto de vista. Você vai defender, vamos supor, a coleta seletiva do lixo, depois você tem que colocar seus argumentos, por que você é a favor, entendeu? E argumentar ali usando uns 2 parágrafos, por exemplo. E depois vem a conclusão. A conclusão de um artigo de opinião costuma apresentar uma síntese do desenvolvimento do texto e, em seguida, reiterar a tese, agora comprovada pelos argumentos, e apresentar uma possível solução. Então você faz a retomada desde a tese, que é a introdução, o desenvolvimento, e apresente uma solução para o problema apresentado. Questão 1. Agora que você já sabe como estruturar um texto argumentativo, escreva uma produção textual sobre a problemática do lixo nas ruas, a falta de coleta e a má educação das pessoas em relação ao lixo. Não esqueça de elaborar bem sua tese, de colocar argumentos que validem sua ideia e de apontar uma possível solução para a problemática. Veja também exemplos do gênero textual, artigo de opinião em revistas, jornais, como por exemplo. Então ninguém nasce sabendo. Antes de escrever um texto, você tem que ter conhecimento sobre o tema. Ninguém escreve texto inventando. Você tem que ler sobre o assunto e desenvolver sua opinião. Aqui a resposta trouxe a estrutura do texto que você vai produzir. Não tem o texto. Primeiro parágrafo, qual é o problema? Um grande problema que as cidades enfrentam e aí você continua fazendo, desenvolvendo esse primeiro parágrafo. Isso aqui é só um exemplo. Segundo parágrafo, por que isso é um problema? Essa questão prejudica a vida das pessoas, porque aí você continua. Coloca aí o porquê. Terceiro, por que esse problema continua existindo? O que impede que esse problema se resolva é... Aí você desenvolve seu texto. Aqui vamos dizer que tem a primeira frase. Quarto parágrafo. Como solucionar esse problema? Aí você conclui, portanto, medidas são necessárias para solucionar esse problema. O que deveria ser feito é... Aí você coloca o que deveria ser feito e termina seu texto. Então chegamos ao final da correção da semana 4, Língua Portuguesa, 9º ano, e também o final do PET, volume 5. Agradeço a todos que acompanharam nossos vídeos, aí, a correção desse PET no nosso canal, que curtiram os vídeos, que deram like, comentaram, se inscreveram no canal. Então aguardo vocês no PET, volume 6, que logo logo está chegando por aí.